Olá pessoal, vamos para a aula 449, imantação de uma barra de ferro e magnetismo na natureza. E vamos ver o que são os elementos ferromagnéticos. Eu falei no início do magnetismo que um ímã natural, ele não atrai qualquer metal, tem que cuidar. E é essa aula que nós vamos ver isso. Tem que ser ferromagnético para ter uma forte atração. Os principais ferromagnéticos, o próprio ferro, o níquel, o cobalto e algumas outras ligas metálicas, tá? Mas tem outros elementos também que são ferromagnéticos. Aqui os principais, ferro, níquel, cobalto. Os ferromagnéticos, como ferro, um pedaço de ferro não é um ímã. Ele poderá vir a ser um ímã temporário, como nós vamos ver. Mas um pedaço de ferro, ele tem o que se chama domínios magnéticos. Quando eu falei lá da inseparabilidade, eu falei do momento magnético do átomo. Quando eu vou quebrando o ímã, quebrando, dependendo do elemento químico, nós temos um momento de dipolo magnético do átomo. Ou seja, é como se fosse um ímã em nível atômico. E esse ímã a gente representa por uma flecha, sendo a ponta da flecha o polo norte e a base da flecha o polo sul. Esse momento de dipolo magnético, ao invés de chamar assim, eu vou chamar de ímã elementar. É como se fosse um microímã. Então, um pedaço de ferro, ele tem esses microímãs, esses ímãs elementares, esses momentos de dipolo magnético. Em algumas partes eles são orientados, chamado de domínio. Mas no geral, ó, aqui eu tenho um outro domínio com uma outra orientação diferente daquele, aqui uma outra orientação. Então tem os domínios magnéticos, que são regiões de orientação magnética. O ímã natural, por sua vez, naturalmente, esse óxido de ferro, eu já tenho lá, ó, tu viu que a ponta da flecha é o norte. Eu já tenho naturalmente esses momentos de dipolo magnético, já tiro lá da natureza, o minério já está tudo orientado. E quando eu chego com o ímã, o polo norte dele, próximo de um pedaço de ferro, o que é imantar? Ou também chamado de magnetizar um pedaço de ferro. Quando eu aproximo o polo norte, ele orienta os domínios magnéticos, eles giram, eles se orientam de maneira a esse pedaço de ferro virar um ímã temporário. Notem que as bases são o polo sul e a ponta o polo norte. Então aqui um ímã natural fez o quê? Nas proximidades, próximo ou até encostando, transformou o ferro em um ímã temporário, certo? Agora, se eu tivesse pegado aquele ímã que está ali em cima e aproximado desse pedaço de ferro, mas ao contrário, eu aproximei o polo norte do ímã permanente, do ímã natural. Se eu tivesse aproximado o polo sul, por sua vez, a orientação ia ser desses domínios magnéticos de tal maneira que ia ficar as pontas das flechas virado para a direita e as bases para o lado esquerdo, de maneira a termos aqui o quê? Aqui um polo sul e aqui um polo norte. O que eu quero dizer é que um pedaço de ferro não interessa o lado que eu aproxime. Sempre ao norte e sul, o que acontece? Atração. Sul com norte, o que acontece? Sempre ocorrerá a atração. Não interessa o lado do ímã, porque sempre vai magnetizar de maneira a ter uma atração. Então tu vê que eu não coloquei nem tirei partículas, eu só orientei os domínios magnéticos, tá certo? Então isso se chama magnetizar. Alguns ferro com carbono, que se chama aço, né? O aço, quando a gente magnetiza
pode acontecer de eu tirar esse ímã daqui e ficar uma magnetização remanescente, ou seja, ele continua ímã, o pedaço de ferro, tá? Pode continuar mesmo depois que eu tirei o campo magnético que orientou. Agora, o que são na natureza os paramagnéticos? Como exemplo, o alumínio, o cromo, a platina. São elementos que mesmo que eu pegue um ímã muito intenso, aqui o ímã ele poderia ter sido até um ímã relativamente pouco intenso, o campo que ele já orienta. O ferro magnético tem forte atração. Aqui, o que acontece? Se eu pegar um ímã normal, por exemplo, um ímã que se tem comercialmente, aproximo, pessoal. Esses caras aqui, eles vão dar uma giradinha aqui, vão ter uma pequena orientação. Aqui vai ficar um sulzinho, aqui é tão fraca a atração, mas tão fraca a atração, que eu acho que quando eu aproximo, pega um ímã se tu estiver em casa e aproxima de uma latinha de alumínio. Todo mundo tem uma latinha de refrigerante, cerveja em casa, aproxima um ímã. Olha o que vai acontecer, tu vai achar que não atrai na lata de alumínio. Na verdade, a gente não percebe, mas é porque é tão fraca, que a gente acha que não tem, mas tem. Poderia ter uma atração? Poderia, mas esse campo teria que ser muito intenso. Nós vamos ver isso aí mais tarde. A gente pode, se eu botasse uma bobina ali com uma corrente elétrica muito grande, talvez eu conseguisse, tá? Uma atração um pouco mais forte. Mas em princípio a atração é tão fraca que eu acho que nem atrai, mas atrai, tá? Agora, os diamagnéticos são interessantes, como o ouro, a prata, o mercúrio, que quando eu coloco, então aqui fica um sulzinho aqui um norte, quando eu coloco um ímã próximo de um diamagnético, há uma orientação daqueles dipolos magnéticos que já são pouco orientados, eles se orientam tão fracamente que aqui fica um nortezinho e aqui assim um sulzinho. Tem uma fraca repulsão. É tão fraca, que se tu chegar com um ímã próximo de um pedaço de ouro ou prata, se tiver em casa um pedaço de prata, uma colher de prata, sei lá, ou mercúrio é difícil a gente ter, né? Porque só se quando quebrar, por exemplo, acidentalmente, não vai quebrar um termômetro para fazer experimento, mas quebrar acidentalmente um termômetro clínico, tem aquelas bolinhas de mercúrio, se botar um ímã, agora, porque eles são difíceis de pegar aquelas bolinhas, vou pegar um ímã, né? Não adianta, vai botar um ímã ali, não vai grudar naquelas bolinhas, porque tu vai achar que não vai acontecer nada, no princípio, mas é tão fraca a repulsão que tu vai achar que não tem nada. Só se esse campo magnético fosse muito, muito, muito intenso que eu conseguiria ter uma repulsão, pois os caras fizeram isso em laboratório, sabe com o quê? Com uma rã. Com uma rã. O nosso corpo poderia fazer com o corpo humano também, só que o corpo humano teria que ser porque a gente é muito mais pesado, né? Teria que ser um campo magnético muito intenso, que nem sei se seria possível construir. Mas com uma rã, como ela é leve, os seres vivos em geral são diamagnéticos. O que eles fizeram? Eles botaram um campo magnético tão intenso, digamos aqui uma rã ideal. Na física tem isso, né? Uma rã ideal. A rã ideal está aqui. O que eles fizeram? Eles criaram um campo magnético tão forte aqui, por exemplo, aqui um norte e um sul, tão intenso, que aqui criaram um norte e um sul na rã. E essa rã ficou, o que acontece? Com uma força magnética tão grande de repulsão, mas só porque esse campo era grande. Com um campo pequeno desses ímãs, tu não consegue fazer isso. O que aconteceu? Essa rã ficou flutuando. Aí, mas machucou? Não machucou ela. Era como se ela estivesse sobre a água, não machucou nada, ela simplesmente ficou repelida, ela ficou flutuando, porque os seres vivos, em geral, são diamagnéticos. Sob a ação de campos, eles são repelidos. Mas se tu botar um ímã próximo da tua pele, não vai sentir nada, tu não vai sentir essa repulsão. Porque esse campo de um ímã, mesmo que seja um ímã muito intenso, tu não vai sentir. Só com esses campos aqui fabricados, com bobinas bem intensas. Interessante, né? Aí a gente vê que não são todos os metais que são atraídos pelos ímãs. Apenas alguns são até repelidos. Aqui é uma fraca repulsão. Tá? Então se perguntar assim, todos os metais são atraídos pelos ímãs? Não.
Apenas alguns fortemente, alguns tão fracos que eu acho que nem aconteceu e outros são até repelidos, tá bom? Até a nossa próxima aula. Aquele abraço!